Oi, crianças, aula de ciências. Vamos lá, na página 12, os materiais de cada época. Ali está dizendo aqui, os materiais usados na fabricação de objetos mudam ao longo do tempo. Então, observe, vocês sabiam, o lápis, por exemplo. Observe nessa imagem o lápis. O lápis, antigamente, como é que era? Era duas tábuas e tinha um grafite no meio. Eles escreviam dessa forma. Então, eram duas madeiras e o grafite no meio. Era maior, era mais desconfortável para escrever. Então, os materiais na época do lápis, quando era duas tábuas, hoje em dia é o mesmo material. Ele também é feito de madeira, só que é mais fácil de manusear. Ele é mais leve, né? Observe. Então ele não é mais leve, ele é mais fácil, mas a propriedade dele, a função dele é o mesmo, certo? Mas alguns materiais mudaram com o decorrer do tempo. Por exemplo, aqui, esta boneca. Esta boneca era feita de porcelana. E hoje em dia existe essa outra boneca que é feita de plástico. Qual que é a vantagem do plástico? Que se torna mais fácil, né, de brincar. As crianças não se machucam, porque a porcelana ela pode se quebrar e pode machucar a criança, além de perder o brinquedo também. O plástico, a única desvantagem do plástico é que ele demora para se decompor, mais ou menos 400 anos para fazer a decomposição. Porque o plástico vem do petróleo, então por isso essa demora. Atualmente, já existem plásticos produzidos pela cana-de-açúcar, tem uma palavrinha que eles falam que causam menos prejudicial ao nosso meio ambiente, que são os biodegradáveis, essa palavrinha aí. Então, são plásticos vindo da cana-de-açúcar, a matéria-prima. Então, é mais fácil para fazer a decomposição, é alguns meses que fazem a decomposição. Então, eles estão tentando partir para isso. Agora, a vantagem do plástico é que ele é mais leve e é mais fácil. Já outros materiais, por exemplo, esse estojo ou penal, então, ele não é feito de madeira. Qual que é a desvantagem do estojo de antigamente, que era feito de madeira, e hoje que é de plástico? A vantagem do plástico é que ele é mais leve, ele pode dobrar, ele é mais flexível, né? Agora a madeira não, a madeira é mais resistente. Essa é a propriedade da madeira, ser resistente, tá? Que vocês já aprenderam. Ali, lá na página 13, é o que eu estava falando sobre a invenção do plástico, tá? São feitos os materiais que são feitos de plástico. Vocês já observaram na casa de vocês que a maioria dos objetos que nós possuímos são feitos de plásticos? Então, o óculos, por exemplo, a armação do óculos é feito de plástico, o botão do meu jaleco é feito de plástico. Então, o plástico, a vantagem do plástico seria isso. Agora, a desvantagem do plástico é para fazer a decomposição dele, como eu estava falando para vocês. O canudinho, observe o canudo. O canudo de plástico. Por que é prejudicial ao meio ambiente o canudo de plástico? É prejudicial por quê? Porque ele é leve e ele, na hora de fazer a decomposição, ele parte em pedaços, aonde caem em oceanos, nos rios, e os animais aquáticos acabam achando que são alimentos e eles acabam engolindo o plástico. Então, é muito importante vocês separarem esse plástico em lixeiras recicláveis, que são as lixeiras vermelhas, tá? Que é do plástico. Então, vocês têm que fazer a separação, não jogar no chão. Se vocês acharem o plástico no chão, tentar jogar nessas lixeiras de plástico, referentes ao plástico, para fazer a reciclagem,
que o plástico é importante fazer essa reciclagem. Para vocês entenderem melhor, um vídeo sobre o plástico. Plásticos são duráveis, quimicamente resistentes e leves. Essas propriedades o tornam muito útil para o homem, mas infelizmente também causam um sério impacto ambiental. A biodegradação do plástico é muito lenta. Quando é jogado fora, pode durar centenas de anos. O plástico ocupa espaço e polui o ambiente. Como polímeros sintéticos têm uma baixa densidade, o plástico ocupa mais volume que outros tipos de materiais e ocupa boa parte do espaço de aterros. A queima do plástico polui o ambiente devido aos produtos da combustão. Um deles é o cloreto de hidrogênio, que é formado pela queima de PVC, que contém cloro. Agora vamos lá na página 14, lápis na mão. Observe essas duas máquinas. Uma é feita de madeira, que é uma antiga, é madeira e metal, e a outra é moderna, que é feita de plástico e metal também, a propriedade dela. Então, qual que é a função das duas? Um é lavar a roupa? Então, está dizendo assim, alguns objetos que utilizamos atualmente são muito diferentes de quando foram desenvolvidos. Observe a imagem de uma máquina de lavar antiga e uma atual. Que diferença você observou entre as duas máquinas de lavar? Qual que é a diferença que você observou? São os tipos de materiais. A antiga, ela é feita de madeira e metal, e a moderna é feita de plástico e metal. Aí vocês vão escrever na letra A. Aqui na letra A, que diferença, né? Então são os tipos de materiais usados. E na letra B é o que eles são feitos, né? De que materiais eram feitas as máquinas antigas e as modernas. As antigas, máquina antiga, madeira e metal, e a manivela, porque antigamente a gente tinha que mexer naquela manivela, nessa imagem que vocês estão observando, mexer para ela poder funcionar. Hoje em dia, as modernas é eletricidade, só apertar o botão e ela acaba funcionando. Essa é a vantagem das máquinas modernas. Por isso que vão mudando, com o passar do tempo, vão mudando essas tecnologias, esses objetos. Na letra C está dizendo isso, porque alguns objetos passaram a ser produzidos com materiais diferentes daqueles usados antigamente? Porque é para facilitar a nossa vida, para ser mais fácil, como é o caso do lápis. É fácil de manusear, fácil de pegar no lápis, de escrever, ele se torna mais leve, né? O formato da nossa mão para poder escrever. No caso da máquina de lavar roupa, né? A gente tinha que ficar mexendo naquela manivela, né? Que nem nessa imagem. Aí, para ela funcionar, aí era braçal, tinha que ter força. Já hoje em dia, as modernas têm eletricidade. Essa é a vantagem da modernidade também. Tá? Agora vamos no exercício 2. Os antiquários são locais onde é possível encontrar objetos antigos, certo? Observe alguns objetos aqui, observe nessa imagem. Circule na imagem do antiquário um relógio, um aparelho de som e um telefone. Vamos circular, vamos achar? O telefone é esses, eu acredito que vocês já sabem. O relógio, né, de ponteiros, e o aparelho de som. O aparelho de som seria esse. Esse aparelho de som é como as caixinhas de hoje em dia, que vocês conhecem. Antigamente era dessa forma a caixinha do aparelho de som. Então são esses três objetos. Agora, na lateral dessa página mesmo, vocês vão desenhar esses três objetos atualmente. Então vocês podem desenhar uma caixinha de som, um telefone celular, né? E de que eles são feitos. O telefone celular e o relógio digital. Então, vamos colocar o exemplo do aparelho de som. Hoje em dia, ele é feito de plástico. E o telefone, plástico e vidro. E o relógio, também plástico. Então, são feitos com esses tipos de materiais. Seria isso, ciências, bem tranquilo. Certo? Agora começa a observar os materiais da sua casa, o que são feitos. Beijo, bom final de semana.